TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando a edição desta semana do programa Conversas Bíblicas. Este programa que vai ao ar todas as quintas-feiras ao meio-dia, neste horário, aqui pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, Facebook da Rádio Manaim e também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não pode deixar de se inscrever, ativar o sininho e receber as notificações de todos os conteúdos que são postados ali. E acredite, há uma quantidade muito vasta de conteúdos e muito interessante para você e para a sua vida. E nós estamos aqui no programa Conversas Bíblicas tratando do tema O Espírito Santo, o agente da operação de Deus na vida do homem, na história do ser humano, na história do mundo que vivemos, ou enfim, em toda a história desde a criação. E nós, para tratarmos desse tema, temos conosco mais uma vez aqui a presença do pastor Diniz Azevedo. Pastor Diniz, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito bem. Vamos então ao texto que nós vamos usar como texto base para essa edição do programa, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pastor Diniz, nós vimos o Espírito Santo e a sua ação durante todo o Velho Testamento. Vimos a operação do Espírito Santo no Novo Testamento antes do Pentecostes, de maneira particular na vida de João Batista, na vida do próprio Senhor Jesus e a sua relação com o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus que prometeu, que indicou, que transmitiu aos seus discípulos o projeto de Deus, que era o projeto do derramar do Espírito Santo, então os convoca a Jerusalém para viverem esse momento do encontro. Como foi esta experiência do Pentecostes? Como foi esse derramar do Espírito Santo? Josias, como nós falamos no último Conversas Bíblicas, o Senhor Jesus havia feito uma promessa e orientado que eles não saíssem, mas que eles permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Depois da ressurreição do Senhor Jesus, eles ficam maravilhados porque a profecia se cumpriu. Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, mas Jesus precisava de subir para o Pai. E Jesus se revela a eles durante 40 dias. E até que eles têm aquela experiência maravilhosa de verem Jesus assunto aos céus, subindo aos céus. E quando eles ouviram ali aquela palavra, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, ele voltará. Então, Jesus voltará. E aqui começa algo maravilhoso, porque a ação do Espírito Santo agora, o derramar do Espírito Santo, ele tem um propósito, um objetivo: preparar a igreja, a noiva, para o encontro com Jesus. Então, Jesus sobe e ele deixa a promessa que ele vai voltar para buscar a noiva, a igreja que vai ser arrebatada. E a orientação que foi dada é: vocês vão permanecer porque vocês não vão realizar a obra sem o Espírito Santo, mas vocês precisam do Espírito Santo. E eles obedeceram e ficaram reunidos em oração, buscando esta bênção. Até que naquele dia, durante a festa de Pentecostes, Jesus foi morto na Páscoa, ressuscita, e ali na festa de Pentecostes, depois desse período que Jesus fica se revelando, depois Jesus sobe para o Pai, e aí na festa de Pentecostes, Jerusalém lotada de gente que tinha vindo para a festa, o Espírito Santo é derramado sobre aquele grupo. Não era um grande grupo. Milhares de pessoas viram a multiplicação dos pães, milhares de pessoas viram curas, ouviram o sermão da montanha, mas o grupinho que estava aos pés da cruz era um grupo pequeno. E no Pentecostes também era um grupo pequeno ali, de 100 e poucas pessoas reunidos ali, esperando a promessa do Pai. E quando o Espírito Santo veio sobre eles,
A palavra de Deus diz no capítulo 2 de Atos, verso 2, assim, e de repente veio do céu um som, imagina a cena, né? Uma pequena igreja ali, um pequeno grupo reunido, e um som como de um vento veemente e impetuoso. É muito comum você ver em pintura, alguma coisa assim, um vento vindo. Não, a palavra de Deus não fala nem vento vindo. Se teve vento, eu não sei, porque a Bíblia não diz. Mas a palavra de Deus diz que veio o som de um vento veemente e impetuoso. Quem já ouviu assim uma ventania chegando, né? Aquele barulho da ventania, foi isso que aconteceu. Veio o som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. Aquele som veio e encheu toda a casa. Quem encheu toda a casa foi o Espírito Santo, né? Simbolizado aqui por esse som de um vento veemente e impetuoso, como o Espírito Santo é quando ele age. É o poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu, quando ele esperou aquela promessa. E aí, quem estava na cidade ficou perplexo. O que está acontecendo com esses homens? Em plena luz do dia, esses homens estão embriagados, né? E interessante que o vinho é um tipo do Espírito Santo, né? E Pedro vai usar isso daí. Diz, olha, esses homens não estão embriagados como vocês pensam. Ele estava dizendo o seguinte, esse vinho é outro. Esses homens estão cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, né? E quando eles falaram em línguas ali, houve uma operação maravilhosa que cada um de diversas nações que tinham vindo para a festa ouviam aqueles homens, tiveram a interpretação, né? E cada um ouvia na sua própria língua. Então aquilo ali foi uma operação extraordinária do Espírito Santo, onde eles falaram línguas e cada um pôde por si mesmo ouvir a interpretação, homens de diversas nações, e Pedro entregou ali uma mensagem. E agora começa com uma ação do Espírito Santo, milhares de pessoas se convertem numa pregação. Que faremos, pois, né? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Jesus é o Salvador, mas quem convence o homem hoje, quem prepara o seu coração, o terreno, ou quem preparou, você já é um servo de Deus, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem, ele prepara, convence que você não é nada, que você é um pecador, né? Convence da justiça, do juízo. Olha, aí você recebe a bênção e o Espírito Santo, então, pode vir sobre a sua vida, te dando esse entendimento, né? do que é o homem. Glória a Jesus. Bom, a partir daí, a igreja passa a viver uma nova experiência, né? E a gente vê a ação do Espírito Santo ao longo de todo o Novo Testamento, de toda a doutrina que foi transmitida. Como foi, então, essa ação do Espírito Santo no transcurso da igreja no seu início? Josias, eu gostaria de fazer aqui dar uma ênfase aqui uma coisa. O que aconteceu ali em Pentecostes foi uma coisa extraordinária. E as pessoas às vezes confundem, né? E tem muita gente falando assim, eu quero um Pentecoste na minha vida, eu quero um Pentecoste na minha igreja. Mas o que é o Pentecoste? Qual o sentido? Não, o Pentecoste é quando eles foram cheios do Espírito Santo. Então você quer ser cheio do Espírito Santo. E aí as pessoas às vezes confundem, sem querer fazer crítica a A ou a B, mas para todos que estão, todos os ouvintes entenderem e buscarem, entendendo o que estão buscando, se já não o têm, mas entenderem o que estão buscando e qual o sentido de ser cheio do Espírito Santo. E a pessoa às vezes diz assim, não, eu fui num culto e havia ali uma operação do Espírito Santo. Mas o que era a operação do Espírito Santo? Você pode pegar um cantor famoso e botar ele para cantar um hino, e com a técnica que ele tem, e com a voz que ele tem, você pode se arrepiar de emoção, lindo, né? Um poeta declamar um texto bíblico e você se emocionar. Emoção é uma coisa nossa, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo está operando. Entendeu? Eu fui num culto, foi um verdadeiro Pentecoste. Por quê? Não, porque gritaram, pularam, né? Bateram palma, tinha gente subindo pela parede e gente pulando do Espírito Santo. Isso pode ser feito sem a ação do Espírito Santo. Exatamente. Então você veja que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, não tem... Eu até não digo que uma pessoa possa estar na bênção e receber o Espírito Santo e manifestar, pular de alegria, chorar,
bater palma, mas isso não tem a ver com o Espírito Santo, porque você pode fazer isso sem o Espírito Santo. E muita gente faz. E confunde, né? Vamos embora para o culto. Animação não é Espírito Santo. Vamos buscar o poder de Deus. Aí vamos. Como é que vamos buscar o poder? Traz uma banda, né? Vamos cantar, vamos pular, vamos bater palma, vamos não sei o quê, que o Espírito Santo vai cair. Não, o Espírito Santo não é submisso ao homem e nem está ligado a essas manifestações. E você vai ver uma coisa, pode pegar na história da igreja, desde Pentecostes. Pentecostes, o que eles fizeram? Eles ficaram em Jerusalém fazendo o quê? Eles ficaram buscando o Senhor. Buscando, orando. Espírito Santo vem quando um povo se dispõe a jejuar e a orar. E isso o crente não gosta. É difícil, né? Foi lá com os apóstolos também, né? Vocês não puderam ver lá comigo nem um instante. Oração é um negócio difícil. Mas você quer o Espírito Santo? Então a palavra do Senhor diz assim: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vai buscar. É oração. É oração. O Espírito Santo pode pegar os avivamentos ao longo da história. Um povo se dispôs a botar o joelho no chão e a boca no pó, e o Espírito Santo veio quando um povo se humilhou perante Deus e foi buscar o Senhor, buscar a glória do Senhor, amor pelas vidas, pela salvação de almas. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo não vem para dar glória ao homem. Ele não vem para isso. Ele não vem com esse compromisso dessa festa, né? E o Espírito Santo, muitas vezes, ele vai vir com lágrimas. Você semeando com lágrimas e depois colhendo com alegria. Não é isso, né? O Espírito Santo é um culto animado. Não. Às vezes você vai ter um culto com sobriedade, com equilíbrio. Um irmão se levanta para orar na igreja, cheio do Espírito Santo. E quando ele está orando, o Senhor está curando. O Espírito Santo está agindo e está curando alguém. E é numa oração, uma glorificação ao Senhor, uma criança que levanta para orar, e o Espírito Santo está operando. Então, é esse Pentecostes que nós precisamos nas igrejas hoje, esse avivamento que nós precisamos, né? Vamos buscar o avivamento. É esse que é. Avivamento é do Espírito Santo. É a operação do Espírito Santo. É com jejum, com oração, é isso que você quer? Ou a gente quer um culto para bater palma, para se animar e às vezes você vê alguma coisa que você diz, mas é isso daí você faz sem o Espírito Santo, sem Jesus, basta um bom animador, né? Um pastor animado, uma banda boa, você faz, e aí alguém diz, o Espírito Santo operou. Não, peraí. A operação do Espírito Santo é outra coisa. Ela às vezes vai vir na suavidade de um hino sendo solado, né? Alguém, o tanger de uma harpa, e o Espírito Santo está libertando, está operando. É assim, com oração, com a igreja que busca o Senhor. Com o servo que se propõe a... Aliás, nós falamos isso desde a primeira edição, onde tratamos desse assunto, do servo que se dispõe a se diminuir e a deixar ser usado pelo Espírito Santo. A partir daí que o Espírito Santo está agindo. Sim. Não é aquele que toma a iniciativa de... Às vezes o homem tem muito disso, né? De você valorizar o homem. E na obra de Deus você vê homens, você vê, por exemplo, Pedro. Pedro foi na casa de Cornélio. E o Espírito Santo revelou a Pedro. E é muito interessante a ação do Espírito Santo, já estamos entrando aqui mais para frente, né? Mas muito interessante a ação do Espírito Santo, mas você vê que quando Cornélio se prostrou diante de Pedro, depois nós podemos voltar a esse fato da casa de Cornélio, mas quando o Espírito Santo, quando o Cornélio se prostrou diante de Pedro, achando que esse homem é extraordinário. Se Jesus mandou eu buscar esse homem vir na minha casa, é porque esse é o Pedrão, né? É o cara, como diz aí a rapaziada hoje, esse é o cara. Então vamos lá, vamos nos ajoelhar, vou me ajoelhar aqui diante de Pedro. E Pedro diz, levanta-te. Não, eu sou homem como você, que isso? E Paulo vai fazer a mesma coisa lá em Listra, né? Quando Paulo chegou ali em Listra, mas disse, não, são os deuses, né? Os gregos ali chegaram, são os deuses. Vamos adorar esse homem, né? Foi curado um paralítico, era um sinal notório. Então queriam adorar a eles. Nós somos um homem como vós, sujeito às mesmas paixões. E aí que está, né? Às vezes, quando a gente vê alguém ser usado por Deus, a gente pensa num super-homem. Paulo é o super-homem, Pedro é o super-homem. Não é, não. É homem como você, é mulher como você. Mas por que ele foi usado por Deus? Porque buscou o poder, buscou o Senhor. É que eu diminua e que ele cresça. Deixa o Senhor operar.
e depois dê a glória. De quem é a glória? Você foi só um instrumento, você não curou ninguém, né? Você não salvou ninguém, e por que você vai ficar vaidoso, achando que você é alguma coisa, né? Você é uma irmã, e Deus operou numa oração sua, numa assistência sua, numa palavra que você levou a alguém, né? No hino que você cantou na igreja. Mas olha, se houve salvação, se houve cura, se houve uma operação do Espírito Santo, a glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é sua. Quem é usado por Deus tem que ter isso em mente. Essa vaidade humana, né? De querer a glória para si, de colocar o seu nome de destaque, né? Põe o nome do seu grande e diminui o nome de Jesus. É o contrário, diminui o seu e deixa o nome de Jesus aparecer. É ele que está operando, é ele que está fazendo. É como se Pedro, ao levantar Cornélio, dissesse o seguinte: levanta-te, porque se eu entrar nesse pensamento seu... Estou acabado. Estou acabado. O Espírito de Deus que está sobre mim se retira. Pedro não aceitou e Paulo não aceitou. Porque eles entendiam muito bem que eles eram só, né? Você pega Paulo de uma humildade extraordinária, né? Porque um homem usado como ele, eu tenho isso como um lema na minha vida, né? Você não deixa lugar para vaidade, não, que você não é nada, né? Porque se um Paulo, que foi um homem usado de uma forma extraordinária por Deus, se um Paulo diz, miserável homem que eu sou, que direi eu? Né? E usado por Deus, ele não estava dizendo isso. E um homem preparado, humanamente falando, preparado também. Ele tinha elementos na sua vida pessoal, de formação, inclusive, que lhe permitiam se vangloriar. Se vangloriar, poliglota e tudo mais, mas ele... Ele só se vangloriava na cruz de Cristo. Isso. Né? E ele fala disso, né? Assim, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É poder do Espírito Santo, mas é na sua fraqueza, e na sua fraqueza você põe sua confiança em Deus, você vai para a oração, você vai para o joelho, você vai para o jejum, e aí Deus opera. Agora, quando você acha que você é alguma coisa, o Espírito Santo não age. Quando você diminui, aí ele age. Né? Quando você se põe no controle dele, no governo dele, aí ele vai agir. Glória a Deus. Diniz, o nosso tempo já está correndo, já estamos estourados, mas há algum aspecto que você quer ainda abordar sobre a ação do Espírito Santo? Bom, como nós estamos encerrando esse tema, eu gostaria ainda de fazer uma ressalva aqui sobre esse entendimento que a igreja primitiva teve, né? Você pega, por exemplo, é natural, nós somos seres humanos, pensantes, né? Você chega no Concílio de Jerusalém, e o Concílio de Jerusalém não é ali no ano 2, no ano 3, depois da morte de Jesus, não. Isso está acontecendo, a igreja já tinha amadurecido, já tinha passado já muitos anos, né? Está acontecendo muitos anos depois, a igreja estava em diversas partes. E quando chegam ali, a divergência. Alguns ainda achavam, pensavam que não, que a salvação é para o judeu e que o evangelho não é para o gentio. Ou outros achavam que o gentio, para se converter, ele tinha de se converter ao judaísmo, porque ele tinha de guardar a lei. E houve ali, diz a palavra de Deus, contenda, dissensão entre eles. Mas aí diz bem assim, quando eles chegam a um denominador comum, foi pelo Espírito. Diz a palavra bem assim, quando eles encerram ali, diz assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então a obra de Deus é assim. Você pode pensar de uma maneira e outro de outra. Mas se você estiver na dependência do Espírito Santo, no final vai prevalecer o que o Espírito Santo estabeleceu. Então, ali não tinha, escrevam cartas à igreja, dizendo, pareceu bem o Espírito Santo. Primeiro o Espírito Santo, depois a nós. A obra de Deus é assim, é o Espírito Santo. Não é o homem que vai na frente, o Espírito Santo vai atrás, porque ele não vai atrás. É o Espírito Santo que vai dirigir. Pedro. Quando Pedro teve aquele encontro com Jesus, depois da ressurreição de Jesus, Jesus disse assim, Pedro, quando você for mais velho, outro te cingirá e te levará por lugares por onde você não ia querer andar. Entendeu? Então, Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. E aí você vai ver isso quando o Pedro era bem judaizante. Quando ele está orando, jejuando, e ele está lá no terraço, lá, buscando o Senhor, e o Senhor revela para ele na casa de Cornélio, ele tem aquela visão daquele lençol atado por 4 pontas que desce do céu.
Aí diz assim, um lençol com animais imundos. Ó, come. Não, eu não como. Eu, de maneira alguma, eu não como nada imundo. Assim, ó, não torne imundo o que eu purifiquei. E o Senhor estava mostrando para ele ali que a lei, nesse aspecto da lei, de guardar a lei, isso tinha passado, que não era para o gentio. E o Senhor fez isso para ensinar a Pedro. Assim, agora, Pedro, tem uns homens que estão aí e estão te chamando para ir na casa de um centurião. Você vai na casa de Cornélio. Se não fosse a visão, se não fosse o Espírito Santo trabalhando aquela cabeça dura de Pedro, que Pedro era um camarada, né? Por natureza, puxar a espada e cortar a orelha. Com várias evidências. Com várias evidências, né? Pedro ali, antes de... Não, Jesus, se todos se negarem, eu não, né? O Pedrão. Mas agora não, agora era um Pedrozinho, ó. O Espírito Santo, você vai na casa de Cornélio, sim, senhor, mas teve a visão. Então o Espírito Santo, ele trabalha com a gente. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos de ter o fruto do Espírito Santo. Temperança, longanimidade, mansidão. O Espírito Santo, ele trabalha o homem. E você vê quantos anos ele levou trabalhando a vida de Pedro, para no final dar uma visão e dizer, agora vai na casa de Cornélio, Pedro. E Pedro, quando sai da casa de Cornélio, tem de justificar para os outros apóstolos por que foi e por que o Espírito Santo está querendo isso. Aí os apóstolos entenderam, isso é do Espírito Santo. O Espírito Santo quer assim, né? Paulo, eu quero ir para tal região, né? Eu quero ir para Bitínia. Não. O Espírito Santo passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E aí vem aquela história do Espírito Santo conduzindo para onde você não queria ir. Aí ele vai para Bitínia, né? Ele vai para Macedônia. E ele não vai para Bitínia, porque o Espírito Santo desviou e disse, vai para lá. Ele teve ali, de noite, uma visão, um sonho, uma visão daquele cidadão da Macedônia. Como diz o pastor Dó, devia estar vestido de uma maneira característica, para saber que ele era macedônio. Uhum. A primeira cidade que ele chega na Macedônia é Filipos, né? E quando ele chega lá, ele vai preso, é açoitado e é lançado no cárcere. E aí eu fico pensando ali, Silas perguntando para ele, Paulo, tem certeza? Tem certeza que o Senhor mandou a gente para cá? Fomos presos, apanhamos, a gente tinha que ir para Bitínia, hein, Paulo? Mas não, diz a palavra de Deus que ele estava no cárcere cantando louvores. Isso. Certamente não estava entendendo nada, mas dizendo, o Espírito Santo não nos trouxe para cá por acaso. E aí depois, o carcereiro é salvo e lê a carta aos Filipenses, que é o resultado daquilo que o Espírito Santo... Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo sabe o que ele está fazendo. Às vezes, em determinado momento, assim, por que o Espírito Santo me trouxe para cá? Por que isso está acontecendo? Olha, ele tem um propósito. Paulo e Silas foram presos, lançados no cárcere, mas depois você vê Paulo escrevendo aos Filipenses, eu não me esqueço de vós, da vossa colaboração no Evangelho desde o primeiro dia. Então é isso, meus irmãos, o Espírito Santo está preparando uma igreja para o arrebatamento. E essa é uma característica da igreja fiel. A igreja fiel, ela ama o dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desde o tempo de Paulo. Paulo fala da vinda de Jesus como se fosse acontecer naqueles dias. E alguém pode achar assim, não é porque ele estava enganado. Não, ele não estava enganado. Porque ele diz, no final da sua carreira, ele diz lá que ele acabou a carreira, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. A coroa da justiça está preparada não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus. Josias, em toda a história da igreja, quando você vê um avivamento na história da igreja, surge uma coisa na vida da igreja, um anseio pela vinda de Jesus, um amor por esse dia, é a nossa esperança. Essa igreja, essa noiva que o Espírito Santo prepara, ela olha para cima e ela diz, olha, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor lá no finalzinho de Apocalipse diz, olha, o Espírito diz, vem. E vem. O Espírito Santo está preparando a noiva, em toda a história ele está dizendo, vem Jesus, estou preparando a igreja. Ora vem Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, busca o Espírito Santo para não perder esse dia maravilhoso e para ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, Espírito diz às igrejas. Então precisa de ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele está falando. E o Espírito Santo, para encerrar, Jesus disse assim, olha, o Espírito Santo, é por isso que muita gente não conhece o Espírito Santo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Ele não fala dele mesmo. O Espírito Santo revela Jesus. Ele não fala dele. E é por isso, né? Tem gente até que quer a glória para si, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele revela Jesus. Hoje, quando nós dizemos assim, falamos assim, Jesus está presente no culto. Não, mas Jesus está à destra de Deus Pai. Mas o Espírito Santo está na vida da igreja revelando Jesus. Então Jesus está ali porque o Espírito Santo está revelando Jesus à igreja. Não, eu tive uma experiência com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus.
ouviu a voz de Jesus. Sim, o Espírito Santo operou ali e revelou Jesus ao coração de Paulo. É isso que ele está fazendo, preparando a igreja para esse dia maravilhoso. Tinha muita mais coisa para a gente falar, mas por enquanto tá bom, podemos marcar no futuro uma outra conversa. Uma outra, está ótimo. Abordarmos outros aspectos. O Espírito diz, vem, e a igreja reflete aquilo que o Espírito diz. O homem cheio do Espírito Santo reflete aquilo que o Espírito diz. Diniz, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. E, conforme você disse, vamos marcar um novo encontro. Será muito bom. Amém. Uma alegria participar dessas conversas bíblicas acerca de um tema tão rico, tão interessante. Amém. Muito bem, estamos assim encerrando essa edição do programa Conversas Bíblicas e convidando você a estarmos juntos mais uma vez na próxima quinta-feira ao meio-dia para um novo tema aqui dentro do programa Conversas Bíblicas. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor. Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.